Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Raja Goswami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya 10, o regresso do Senhor da Jagannatha Puri, verso 79. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shamidya Dipa Shandi Javana Seha Mahavaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Acharye Prasada Diyakari Namaskara Samyak Kahila Mahaprabhuda Samachara. Após prestar-lhe respeitosas reverências, Krishnadas ofereceu uma prasada a Advaitacharya. Então, contou-lhe todos os pormenores da chegada do Senhor Chaitanya. Shri Acharya Goshani Ananda Kaila Prima Veshe Hunkarabha Nritya Gita Kaila. Tendo ouvido falar do regresso de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Advaitacharya Goswami ficou muito satisfeito. Em seu grande êxtase de amor, produziu um som estrondoso e dançou e cantou demoradamente. Haridas Tatakurera Haila Parana Ananda Vasudevadata Gupta Murari Sena Shivananda. Haridasa Thakura também ficou muito satisfeito ao ouvir esta notícia auspiciosa. O mesmo acontecendo a Vasudevadata, Murari Gupta e Shivananda Sena. Acharya Ratnara Pandita Vakreshwara Acharya Nidhi Yara Pandita Gadadhara. Acharya Ratna, Vakreshwara Pandita, Acharya Nidhi e Gadadhara Pandita ficaram todos muito satisfeitos ao ouvirem esta notícia. Shri Rama Panditara Pandita Damodara Shriman Panditara Vijaya Shridhara. Shri Rama Pandita Damodara Pandita Shriman Pandita Vijaya e Shridhara também se alegraram muito com a notícia. Raghava Panditara Acharya Nandana Katika Karivara Jata Prabhura Gana. Raghava Pandita, o filho de Advaitacharya, e todos os devotos ficaram muito satisfeitos. Shriya Sabarahaila Paramaulasa Sabemeligela Shri Advaitera Pasha. Todos estavam muito contentes e juntos chegaram à casa de Advaitacharya. Acharya Sabe Kaila Charana Vandana Acharya Goshani Savari Kaila Alingana. Todos os devotos prestaram respeitosas reverências aos pés de lótus de Advaitacharya, o qual, como resposta, abraçou a todos eles. Dinadvitinacharya Mahutsava Kaila Nivachalaya Diyacharya Tidrida Kaila. Então Advaitacharya celebrou um festival de 2 ou 3 dias de duração. Em seguida, todos decidiram firmemente ir a Jagannatha Puri. Sabemelina Vadvike Ekatrahana Niladri Chalila Shati Matara Agyalana.
Todos os devotos reuniram-se em Navadvipa e, com a permissão de Manchati, partiram para Niladri, Jagannatha Puri. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki. Jaya! Foram ver o Senhor Chaitanya que tinha chegado a Jagannatha Puri. Inclusive a mãe dele, Shatimata, foi visitar. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, verso 50, a queda de Sobarimuni. Vamos repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aho imam pashyatamin vinasham. Aho imam pashyatamin vinasham. Tapasvina charita vratasya. Tapasvina charita vratasya. Antarjali varichara prasangat. Antarjali varichara prasangat. Prachavitam brahmachiram dritavadyat. Prachavitam brahmachiram dritavadyat. Aho imam pasyamitam vinasam. Aho imam pashyatame vinasham. Tapasvinaha chakata vitasya. Tapasvina charita vratasya. Atajane vicha jaha prasangata. Antarjale varichara prasangat. Pasya vitam brahma sita vitam yati. Prachya vitam brahmachiram dritam yat. Aho imam pasyat vinisha. Aho imam pashyatame vinasham. Tapashiva chakchirat pratasya. Tapasvina charita vratasya. Antarjati irachara prasanga. Antarjale varichara prasangat. Prashita brahma chira tratanya. Pracha vitam brahmachiram vitam yat. Aho imam pashyatame vinasham. Aho imam pashyatame vinasham. Tapasvinasa charita vratasya. Tapasvina charita vratasya. Antarjale varichara prasanga. Antarjale varichara prasangat. Prachavitam brahmachiram dritam yat. Prachavitam brahmachiram vidridharyat. Aho imam pasyatami vinasam. Aho imam pashyatame vinasham. Tapasusina sakikarta vritasya. Tapasvina charita vratasya. Antarjali varikara prasangat. Antarjale varichara prasangat. Prasyamitam brahma siradartam yat.
Tradução, vamos repetir, por favor. Ai de mim, Ai de mim, enquanto praticava austeridade, enquanto praticava austeridade, mesmo nas profundezas da água, mesmo nas profundezas da água, e enquanto seguia, todas as regras e regulações, praticadas pelas pessoas santas, perdi os resultados de minhas grandes austeridades, simplesmente porque fiquei interessado nas atividades sexuais de um peixe. Todos devem prestar atenção a esta queda e tirar disto uma grande lição. Então o Yogi Sobaramuni está se lamentando e explicando por que ele caiu da posição elevada que ele se encontrava. Ele estava já há 100 anos executando meditação transcendental, austeridades e penitências no fundo do rio de Yamuna. E por um momento passa um casalzinho de peixes se acasalando assim, nadando, se acasalando, e ele vê aquilo, ele desconcentra e contempla o sexo do peixe. A partir daquele momento ele se lembrou de sexo. E quando ele se lembrou, deu vontade de fazer. Ele caiu e saiu dali para procurar uma esposa e se casar. Só que ele encontrou logo 50 esposas, 50 princesas. Ele foi lá na casa do rei, Mandata, no palácio. Falou: está querendo me casar, você me arruma uma esposa aí, tá? Você tem várias filhas, pode me arrumar uma. E o rei Mandata, muito esperto, falou: eu não decido isso, quem define são elas, eu não vou escolher um esposo para as minhas filhas, elas que sabem. Quem eles escolherem é com quem elas se casam, eu não vou impor isso. Mas por quê? Porque ele viu que Sobarimuni estava velhinho, cabeça tremendo, balançando assim, cabelo todo branco, bem branquinho, e muito tempo dentro d'água, né? E já velhinho também, todo enrugado. Mais enrugado que um crocodilo, estava assim, todo enrugado, porque dentro d'água por tanto tempo. Aí ele falou: esse senhor não é um bom partido, não é nem uma filha minha. Não. Aí ele contou essa história aí, Deus contou essa mentira, que não é védico isso. Na cultura védica, quem escolhe o esposo para as filhas é o pai mesmo. Então ele deu essa blefada aí para descartar o Sobarimuni. O Sobarimuni, como era muito poderoso, ele próprio conjecturou com ele mesmo, falou: acho que mulheres não gostam de yogis renunciados, né, austeros e assim, ascetas. Mulheres gostam de homens fortes, jovens, bonitos, saudáveis, cheios de vida. Aí, como o poder místico dele, como ele tinha todos os poderes místicos desenvolvidos, porque ele era um yogi perfeito, ele estava caindo porque contemplou. Na verdade, a causa mesma é outra, já ouvimos, depois vamos repetir. Mas a causa mesmo foi uma ofensa que ele cometeu enquanto estava ali no fundo do rio de Yamuna. Porque o grande pássaro Garuda, que é o carregador de Vishnu, que é um devoto puro de Krishna, porque senão não carregaria o Krishna nas costas, é o carregador de Vishnu. Ele ia ali para
pegar uns peixes, comer uns peixes. E o seu Barimuni, como era muito poderoso, estava ali meditando. Coitado dos peixinhos, não deixar esse pássaro pegar os peixes, não. Ele ofendeu o Garuda, o carregador de Vishnu, que estava indo lá para se alimentar, porque é natural uma ave comer peixe. Aí, isso foi uma ofensa a Garuda. Por causa dessa ofensa, ele desenvolveu desejos materiais, ele perdeu a concentração e contemplou alguém executando uma atividade sexual. Se lembrou do sexo e caiu. Foi procurar alguém para fazer sexo. Então, esse é o resuminho. Por causa da ofensa, ele caiu. Por causa da ofensa, ele não teve potência para evitar de contemplar os objetos dos sentidos. Porque quando alguém contempla, vai desenvolver apego, vai querer desfrutar do que está vendo. Se não ficar olhando, não vai. Mas se ficar olhando, vai desenvolver apego. Por isso que tem que ter cuidado quando você está executando vida espiritual com seriedade. Tem que ter cuidado, porque tudo que, até o ditado popular diz que longe dos olhos, longe do coração. Né? Começou a olhar muito, vai carregar no coração, vai querer desfrutar, não tem jeito. Aí então ele, com o poder Ishitasi dele, para a câmera, satisfazer o desejo que bem entende, Yogi pode, as perfeições da yoga mística são 8, essas são 2. Para a câmera, satisfazer qualquer desejo que queira, sem ser impedido. E Ishitwa Siddhi, fazer algo maravilhoso. Kamavasaita, também Siddhi, que é a 8ª perfeição da yoga mística, assumir a forma que bem entender. Então ele deliberou com ele mesmo e falou: desse jeito ninguém vai me aceitar. Usando esses poderes místicos dele, ele deu um banho de poder místico nele próprio, de rejuvenescimento, e se tornou um cavalheiro assim, um rapaz que, depois que ele fez isso, ele voltou na porta do palácio do rei Mandata, foi atendido por um porteiro, o porteiro levou ele para dentro do palácio. Quando foi apresentado para as princesas falaram: nossa, esse aí era tudo que eu queria. Mas o rei tinha falado que se elas escolherem, ele não fazia nada, ele tinha prometido isso, então o que ele podia fazer? Só que aí todas escolheram, as 50 filhas dele. Ele tinha 50 filhas e 3 filhos só. As 50 quiseram ele. Aliás, depois começaram a brigar entre elas. Não, ele é só meu, não, eu sou mais digna dele, você não, tal. Não, já virou discórdia até. Confusão entre as princesas. Mas aí, essa é a história. E aí, depois de tempos desfrutando com elas, com o poder místico dele, ele criou uma situação assim de opulência e riqueza para o lar dele, para o palácio dele, que era assim, que era tão exacerbada essa opulência e beleza de tudo, que a vida dele era mais opulenta, mais feliz materialmente falando, do que a do próprio sogro dele, que era o rei da terra, o rei Mandata. Inclusive o rei Mandata ficou impressionado com isso, falou: caramba, fui agora subjugado pelo meu gênio. Ele era mais poderoso que ele, porque manifestou tudo isso, porque era yogi perfeito. Só que a prova de que o gozo dos sentidos, a opulência material, não traz felicidade verdadeira, foi que logo ele começou a ficar frustrado e pensar: puxa, o que eu estou fazendo? Eu caí. O que eu estou fazendo? Dedicando minha vida só para o gozo dos sentidos, só para o sexo. Dessa maneira eu vou ficar enredado, vou ficar preso nesse mundo material, e a meta da vida humana não é essa. Deixa eu sair dessa. Por isso que ele está, vou repetir, se lamentando. Fiz esse resuminho para vocês poderem entender. Aí ele fala: ai de mim! Se lamentando. Enquanto praticava austeridade, mesmo nas profundezas da água, quer dizer, estava super protegido, um lugar solitário. E enquanto seguia todas as regras e regulações praticadas pelas pessoas santas, vivia como um santo perfeito. Perdi os resultados de minhas grandes austeridades. Imagina só, como a
ordenhada enche um balde de leite até a boca assim, só que antes do leite ser recolhido pelo cocheiro, pelo ordenhador ali, ela dá um coice no balde de leite, cai tudo, perdeu tudo. Simplesmente, ele vai explicar por quê. Porque fiquei interessado nas atividades sexuais de um peixe. É chocante, né? Como falávamos ontem na aula do Bhagavad Gita, vocês se lembram? Foi ontem que eu falei isso ou foi de manhã? Não? Foi de manhã. Ah, de manhã. Tanta coisa que me confunde tudo. Tá. Mas o ser humano tem o seu instinto animal, se não tiver com a mente controlada. E se ele contempla, mesmo o animal fazendo sexo, ele também desenvolve desejo sexual, ele também fica agitado sexualmente. Ia acontecer. Então ele dá esse alerta. Todos devem prestar atenção a esta queda e tirar disto uma grande lição. A lição aqui, na verdade, são duas lições. A primeira é que não se ofende um Vaishnava, porque quando alguém ofende um devoto, ele desenvolve desejos materiais. E segundo, é que se ele está tendo uma vida espiritual, ele deve ficar muito alerta para não contemplar os objetos dos sentidos, porque da contemplação surge o desejo de desfrutar. Vai desfrutar. O desfrute é falso, porque não é prazer espiritual, é mais super prazer material temporário. Então não satisfaz plenamente. Então, essa luxúria que surgiu da contemplação, ela se torna rapidamente, ela se transforma em ira. Fica nervoso, pô, não era isso que eu queria, mas não consegui, fica irado. Quando alguém fica irado, ele se ilude, fica iludido. Né? Com a ilusão, vem a confusão da memória. Ele não se lembra mais do que é certo, do que é errado, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Resultado do modo da paixão que surge. A luxúria que deixa a pessoa louca. Tanto é que aqui no mundo material, quando alguém mata por paixão, né? De acordo com os nossos códigos de leis capenga da Kali Yuga, é dito que não, ele não pode ser tão punido assim. Ele matou por amor, foi um crime passional. Não, ele matou por luxúria, ele matou por amor. Por amor ninguém mata, quem ama não mata. Mas tão agitado que fica assim que até quem mais deseja desfrutar dela, a própria esposa, ele acaba matando. Por quê? Porque a luxúria se transforma em ira, da ira surge a ilusão, com a ilusão vem a confusão da memória. Quando a memória se confunde, você não lembra mais o que é certo e o que é errado. Imagina que se alguém tiver lúcido, vai matar outro, vai matar a própria esposa, a própria namorada, não mata, por quê? Se esqueceu do que é certo e o que é errado. Esse é o poder da luxúria, o poder da ira, o poder da ilusão e da confusão da memória. Então, quando a memória se confunde, se perde a inteligência. Para o animal é natural agir assim, mas para o ser humano não, porque o ser humano tem inteligência superior, é racional, ele não pode fazer isso. Mas faz, por causa do instinto animal, virou um animal. Então, quando a inteligência se perde, quem que não tem inteligência? O animal virou um animal de novo. Então, essa que é a explicação. E tudo começa com a contemplação. Krishna explica Vishayabhi Vardate. Não, aliás, como é? Falei ontem mesmo esses dois versos, 62 e 63 do Bhagavatam. Tanta coisa aí. Verso 51. Então agora vamos ver onde tem o significado de Srila Prabhupada. Sangam jajeta mitulavatinam mumukshu
Sarvatmanama Visrijet Bhavindriyani Ekascharam Rahasi Chittamananta Ishe Yunjita Tatvratishu Sadhushu Chet Prasanga. Então vamos repetir a tradução. Ele estava falando isso aqui, agora ele continua falando. Alguém que deseja libertar-se do cativeiro material. Alguém que deseja libertar-se do cativeiro material deve abandonar a companhia de pessoas interessadas em vida sexual. deve abandonar a companhia de pessoas interessadas em vida sexual. E não deve empregar seus sentidos. E não deve empregar seus sentidos em afazeres externos. em afazeres externos. Isto é, em ver, ouvir, isto é, em ver, ouvir, falar, caminhar e assim por diante. Mas deve sempre permanecer em um lugar solitário. Fixando toda a sua mente, nos pés de lótus da ilimitada personalidade de Deus. E se caso quiser alguma associação, não quiser ficar excluso, né, solitário, deve associar-se com pessoas cujas ocupações se coadunem com as suas. Ou seja, pássaros da mesma plumagem, né? Está querendo autorrealização, deve conviver com quem também está querendo autorrealização. Associação. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shubhari Muni, mostrando as conclusões tiradas de sua experiência prática, instrui-nos que as pessoas interessadas em chegar ao outro lado do oceano material devem abandonar a companhia de pessoas que gostam de vida sexual e de acumular dinheiro. Isso também é aconselhado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Niskincanasya Bhagavad Bhajano Mukasya Param Jigamisho Bhavasagarasya Sandarshanam Visharinam Atajoshitam Cha Hanta Vishabhakshanato Apyasadu. Chaitanya Chandrodaya Nataka 8:27. Tradução. Para alguém que deseja seriamente cruzar o oceano material e ocupar-se em transcendental serviço amoroso ao Senhor sem motivação material, ver um materialista ocupado em gozo dos sentidos e ver mulheres que têm esse mesmo tipo de interesse é mais abominável do que beber veneno deliberadamente. Aquele que deseja libertar-se por completo do cativeiro material deve ocupar-se do transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ele não deve associar-se com Vishari, pessoas materialistas ou interessadas em vida sexual. Todo materialista interessa-se por sexo. Assim, sem rodeios, aconselha-se que as pessoas de elevada santidade evitem associar-se com aqueles que têm inclinações materialistas. Srila Narottama Dasa Thakura também recomenda que as pessoas ocupem-se em servir aos acharyas e, no caso de quererem associação,
devem buscar a companhia de devotos. Tandera Charana Sevi Bhakta Sanghi Vasha. O movimento da consciência de Krishna está abrindo muitos centros, simplesmente para fazer devotos, de modo que, associando-se com os membros destes centros, as pessoas automaticamente percam o interesse pelos assuntos materiais. Embora isto se trate de uma proposta ambiciosa, esta associação está mostrando-se eficaz graças à misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Associando-se gradualmente com os membros do movimento da consciência de Krishna, comendo prasada e participando do canto do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As pessoas comuns estão avançando, aliás, estão elevando-se muito. Sobarimuni lamenta o fato de que ele teve má associação, mesmo nas profundezas da água. Devido à má associação com o peixe ocupado em atividade sexual, ele acabou caindo. Portanto, um lugar solitário também não é seguro, a menos que haja boa associação. Shila Prabhupada falou tudo, né? Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvati vyasam tato jayam budhiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitam jena bhutale swayam rupakadarmayam dadati svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopikakanta Radhakanta Narushtute Sangam Chajita Mitunavratinam Mukshu Savatmanana Visrije Bahirindriyani Ekascharam Rahasi Chittamanam Taishe Yundita Tadvratishu Sadhushu Cheprasanga. Alguém que deseja libertar-se do cativeiro material deve abandonar a companhia de pessoas interessadas em vida sexual e não deve empregar seus sentidos em afazeres externos, isto é, em ver, ouvir, falar, caminhar e assim por diante. Mas deve sempre permanecer em um lugar solitário, fixando toda a sua mente nos pés de lótus da ilimitada personalidade de Deus. E se caso quiser alguma associação, deve associar-se com pessoas cujas ocupações se coadunem com as suas. Tudo muito claro, né? Tudo muito claro. Ou diga-me com quem andas, e te direi quem tu és. A associação é muito poderosa. Você pode até ter boa índole, pode até ter tido uma boa formação, mas se você ficar muito tempo se associando, por exemplo, com malandros, toxicômanos, quando você vê, você já está na mesma barca, não é assim? Vai se segurando, até que na próxima vez que alguém estica o baseadinho, você já, deixa eu experimentar, E quando vê, já entrou na onda. Associação. Associação, por isso que devotos têm que se associar com devotos. Porque se você se associar com quem quebra todos os princípios, vai ser difícil você evitar de quebrar os princípios. Não é assim? Mais fácil escorregar, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Aliás, eu paro dar esse exemplo uma vez, uma caminhada matinal, eu paro cantando chapa com os devotos. Ele disse para um sannyasi, pega um graveto ali. O sannyasi foi lá, pegou e falou, agora quebra ele no joelho. O sannyasi foi e quebrou. Ele falou, agora junta um feixe de graveto, pega mais. Ele foi, juntou um feixe e falou, agora quebra. Ele
Ele não quebrava. Não quebrava. Porque a associação dá essa força, a união faz a força. Se você está sozinho, é fácil você se degradar, ainda mais associado com pessoas que estão quebrando todos os princípios. Mas se você está tentando ter uma autorrealização, trilhar o caminho da perfeição e bem associado, você não quebra fácil, porque você não está só, você está com mais gente, você está com mais boa companhia. Então esse é o poder da associação. Agora, Prabhupada falou tudo aqui. Porque é norma para um yogi se retirar e executar o processo de meditação transcendental. Então o Sr. Mariuni está falando isso. Mas agora na Kali Yuga não existe possibilidade de alguém fazer isso. Não existe. Primeiro que qual é o lugar solitário hoje em dia? Se você for meditar lá no meio da Amazônia, daqui a pouco passa um helicóptero, daqui a pouco passa um jato fazendo barulho, não é? Não tem mais esse sossego. O planeta não é como era nessa época. O Sr. Mariuni favorável para você se retirar e ficar introspectivo, meditar. Então o Prabhupada aproveita para dar esse alerta. Mesmo no isolamento, se você não tiver com boa associação, você pode se dar mal. Ele estava isolado, viu o peixe se acasalando, lembrou de sexo. Então, qual que é a melhor atitude? Qual que é o melhor caminho hoje em dia? O Bhagavatam fala qual é o melhor caminho. Satã, Prasanga, Mama Vidya, Samvidu. Avantirit, Karma Dashaya Makata. Tadushanada Shua, Pavarta, Vartmani, Shradarati, Bhaktina Nukha Vishati. Se associar com pessoas fortes, se associar com o mestre espiritual, que é o mais forte. A associação com o mestre espiritual não precisa ser vapo, pode ser vani, não precisa ser pessoalmente, pode ser com as instruções dele, com os livros dele, com a informação que ele dá. Estamos agora associados com o Prabhupada. Então, quando alguém está seguindo um mestre espiritual autêntico, um acharya fidedigno, ele está associado com ele. Concomitantemente, está associado com aqueles que estão tentando fazer o mesmo, servi-lo. Então, essa é a associação de devotos. Essa associação, Bhavanti Karma Rashaya Nakata. Se a gente tiver com os ouvidos, karma quer dizer ouvido, bem abertos para beber essas informações, aprender com Satã. Não é Satanás, é o devoto puro de Krishna. Satã quer dizer devoto. Satã para sanga, se associando. Sanga, associação. Se associando com ele, a gente vai adquirindo as qualidades dele. Prabhupada dá até o exemplo do ferro e o fogo. Ele fala que a alma condicionada, a Nityabhada, que somos todos nós, é como ferro, uma barra de ferro. Mas o mestre espiritual liberado, Nityasiddha, que nunca cai em ilusão, que não é um prisioneiro, veio nesse mundo só para resgatar os prisioneiros, só para pregar para as almas caídas, ele veio do mundo espiritual. Se alguém fica associado com ele, é como você se aproximar. Ele é o fogo e a gente é o ferro. Nityasiddha é o fogo, Nityabhada é o ferro. Se você deixar o ferro muito tempo perto do fogo, o que acontece? Ele adquire as qualidades do fogo, ele começa também, ele vira uma brasa, né? Emitir calor e luz, as qualidades do fogo. Então é assim que a gente aprende, é assim que a gente fica forte, é assim que a gente é iluminado pelo mestre espiritual. O maior poder do mestre espiritual é que ele tem os sentidos completamente controlados, ele sequer pensa em sexo. Então aquilo que é muito difícil para um materialista que está viciado nisso, porque foi treinado desde pequenininho, sem querer, por pais ignorantes, por parentes ignorantes, por sociedade materialista ignorante, desfrutar de sexo, ele vai aprender que essa energia sexual é muito importante ser canalizada, porque é a energia mais forte que o homem tem, para dar inteligência superior para ele entender o que ele é, se auto-entender, entender a alma e
simultaneamente a relação com a alma suprema que está no coração, se ele controla essa energia por estar associado com quem está controlando e por quem dá potência para a gente controlar, ele deixa de jogar fora a sua vida humana que faz bom uso dela. Então isso aí quer dizer, Satã Prasanga Brahmavirya Samvidô Bhavanti Rit Karma Vashaya Nakata. A gente pode achar que isso é um absurdo, mas quer a maior prova de que isso é verdade? Se você falar numa roda de amigos mundanos aí que não, que a gente tem que controlar o sexo, estou aprendendo com os devotos de Krishna, agora estou lendo os livros, todo mundo vai começar a morrer de rir. O que você está fazendo? Que isso é louco! Você é louco, aí vem mais ofensa até para o que não tem nem nada a ver, né? Tá, virou gay, virou... Como gay também faz sexo? Você não vai fazer sexo. Mas é assim, né? Porque a mentalidade é muito caída, é muito mundana, muito degradada. É muito degradada. É tão degradante essa associação com os materialistas que você fica até pisando em ovos para poder falar para eles do caminho certo, da boa nova, que é a compreensão espiritual, o avanço espiritual. E Prabhupada enfatiza isso aqui no significado, ele falou isso. Ele fala isso aqui. Ele fala que embora isto se trate de uma proposta ambiciosa, essa associação está mostrando-se eficaz graças à misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Porque isso é muito ambicioso, você querer fazer a diferença, sair da mesmice, no meio de uma turma toda que tem o mesmo pensamento, o mesmo nível baixo, e vive só essa loucura. Você chegar falando que não, é bom controlar o sexo, é bom controlar os sentidos. Os caras são isso, os caras estão malucos. É uma proposta ambiciosa, parece um sonho querer pregar a vida pura nessa caminhada. Isso que o Prabhupada está falando aqui. Mas porque é verdade, porque funciona, porque é o movimento santo do Sr. Chaitanya, é o próprio Krishna que trouxe tudo isso, o Prabhupada está falando pela misericórdia do Sr. Chaitanya. Estamos tendo sucesso. Quanta gente está levando esse assunto a sério e executando vida espiritual de maneira séria, baseado no cantar do Mahamantra Hare Krishna. No mundo inteiro está cheio de devotos fazendo isso. Mas está cheio de materialista, muito mais degradado. Tá mesmo, é o reino de Maya aqui. Mas não é impossível, porque está cheio de gente séria levando essa vida em completa paz e fazendo avanço espiritual. Então, Prabhupada falou tudo aqui. Parece ser uma proposta muito ambiciosa mesmo, né? Querer fazer isso em plena Kali Yuga, nos dias atuais. Mas tem dado certo. Embora isso se trate de uma proposta ambiciosa, essa associação está mostrando-se eficaz graças à misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu dá força para a gente. Essa encarnação de Krishna, que é Mahavadanyaya, tá? O mais misericordioso dos avatares. Ele dá força quando a gente demonstra esse desejo. Quero me associar com devotos. Quero seguir o mestre, um acharya fidedigno, Satã Prasanga Brahmavirya Samvidô Bhavanti Rit Karma Vashaya Nakata. Quero estar interessado nesse assunto, com o ouvido bem aberto, aprender mesmo. O Sr. Chaitanya dá
vez mais um empurrão na vida dessa alma sincera. Vamos em frente que você está certo. Essa prática, embora aparentemente seja nos dias atuais impossível, Tato Shanada Shua Bhavagavakmani. É um caminho que, ao ser trilhado, a alma que está como a prata, completamente oxidada, preta, com essa prática de ouvir o Acharya, ouvir os devotos, se associar com devotos, executar serviço devocional, ouvir a filosofia consciente de Krishna, levar esse assunto a sério, com essa prática, esse é o polimento da prata. Então a alma que está completamente oxidada, esquecida, coberta, encoberta por desejos materiais, por sujeira material, por hábitos sujos, por pecados, ela vai se purificando, vai mostrando que ela recobre o seu brilho natural. Então, ela, embora seja uma alma condicionada, Nityabala, ela passa a brilhar tanto quanto a alma liberada brilha, tanto quanto os grandes santos brilham, tanto quanto Srila Prabhupada, ela passa a brilhar. E nesse estágio, com essa fé, ontem falávamos da fé, o verso do Bhagavad Gita, Shraddha, com essa fé, Shraddharati Bhaktira Luka Nishati, com essa fé verdadeira, purificada, com esse sentimento religioso, não sentimental, sentimento religioso verdadeiro, como expliquei ontem, essa visão científica de Deus. Bhagavad Tattva Vijnana. Jnana é o conhecimento, Vijnana é colocar ele na prática. O devoto está colocando esse conhecimento na prática. Então isso aí é uma realização científica de Deus. Com essa fé, Shraddha, Rati Bhaktira Nukra Nishati, ele caminha tranquilamente para se tornar tão brilhante, tão poderoso, tão puro, quanto a alma liberada é o mestre espiritual, né? Então, a prova de que o mestre espiritual vem aqui para isso, como eu expliquei, foi Prabhupada que criou tudo isso. O movimento da consciência de Krishna está abrindo muitos centros, simplesmente para fazer devotos, de modo que, associando-se com os membros destes centros, as pessoas automaticamente percam o interesse pelos assuntos materiais e desenvolvam o interesse pelos assuntos espirituais. Pronto. Então é para isso que existe o movimento da consciência de Krishna. E para quem pensa que, mas eu não tenho capacidade para isso, para mim não vai dar, Prabhupada explicou. Embora isso se trate de uma proposta ambiciosa, querer ter vida espiritual na Kali Yuga, querer ter vida pura, controlar os sentidos na Kali Yuga, isso parece um sonho, isso é muita ambição. Embora isso se trate de uma proposta ambiciosa, esta associação está mostrando-se eficaz graças à misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Porque com o Sr. Chaitanya tudo fica fácil. Tudo. Katananais Vite Jasmin Duskaram Sukaram Bhave Vijvite Viparitansya Shri Chaitanya Namamita. O Shri Chaitanya Charitamrita, esse conta a vida do Sr. Chaitanya, ali está explicando Shri Shandas Kaviraja Goswami. Se de alguma maneira alguém se lembra do Sr. Chaitanya, quem está vivendo o movimento da consciência de Krishna está completamente consciente do Sr. Chaitanya. Não está esquecido, senão está fazendo o quê? Se de alguma maneira alguém se lembra do Sr. Chaitanya, as coisas mais difíceis de se fazer se tornam muito simples, muito práticas. Então se torna fácil ter vida espiritual, se nós não nos esquecermos do Sr. Chaitanya. Enquanto que, por outro lado, para quem se esquece dele, e é o caso do mundo material todo aí que está esquecido de Krishna, esquecido da misericórdia personificada que é o Sr. Chaitanya, o Mahabhadanyaya Avatar, as coisas mais simples se tornam impossíveis de se fazer, as coisas mais fáceis. Então o devoto toma abraçada
Misericórdia de Krishna. Porque ele está lembrando do Senhor Chaitanya. Quem está esquecido, come pecado. Se complica com o desejo da língua. Isso é só um exemplo. E se por acaso alguém se desgarra dessa associação com devotos, fica fraco, quebra, cai, Shobhariburi caiu por ofensa. Se alguém ofende, perde entusiasmo, desenvolve desejo material, contempla os objetos dos sentidos, vai se satisfazer materialmente falando, além de ficar frustrado, não chegar a lugar nenhum, ainda ele que tomava praçada, vai comer de novo lixo animal. Ele que tomava praçada, porque ele se esqueceu do Senhor Chaitanya. Quer coisa mais fácil do que tomar praçada, se alimentar comendo alimento que foi oferecido a Krishna? Se está consciente do Senhor Chaitanya, parece que isso aí é tão fácil, tão simples. Se fosse o mundo inteiro estava comendo misericórdia de Krishna, praçada não, o mundo inteiro está comendo pecado. E quem se esquece, depois de estar associado, vai voltar a fazer uma coisa que é muito simples, comer praçada, substituir por pecado de novo, vai voltar a comer alimento impuro, alimento que leva para o inferno por causa da língua, só por causa da língua. Então isso é uma prova. Então o Prabhupada está falando aqui, isso aqui é muito impressionante. Embora se trate de uma proposta ambiciosa, essa associação está mostrando-se eficaz graças à misericórdia do Senhor Chaitanya. Associando-se gradualmente com os membros do movimento da consciência de Krishna, comendo praçada e participando do canto do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, as pessoas comuns estão elevando-se muito. Só não se eleva quem não quiser. É só se associar com os devotos. O Sr. Chaitanya falou que a associação é a coisa mais importante, sabe? Sangha, sabe? Sangue, sabe? Shastakaya, Lavamatra, sabe? Sangue, sabe? Siddhaya. De todas as perfeições, se associar bem é a maior perfeição. O Sr. Chaitanya falou, se associar com quem está interessado em autorrealização, interessado em purificar sua fé, interessado em purificar sua consciência. Isso é possível associado com devotos. Alguma dúvida, alguma pergunta? A fé todo mundo tem, né? O Bhagavad Gita explica. Né? Tem fé na ignorância, tem fé na paixão, tem fé na bondade. A fé dos devotos é a fé na bondade pura, transcendental. É a fé na pessoa transcendental. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.